A gente está continuando a nossa série em Gálatas, e nós estamos no capítulo 5. Aliás, eu já até te convido, hoje eu não vou conseguir projetar, mas eu convido você já a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, no celular, impressa, em Gálatas capítulo 5. Nós estamos já na metade do capítulo, falando hoje sobre um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, o fruto do Espírito e as obras da carne. E aí a gente vai refletir, pensar sobre esse texto tão especial também. Já abra aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Na semana passada, a gente começou o capítulo 5 e a gente falou que essa é uma nova seção da carta, né? Essa é uma seção nos capítulos 5 e 6, onde o apóstolo Paulo defende a vida cristã, no sentido de que a justificação pela graça, ela provoca uma transformação prática na nossa vida, através da obra do Espírito Santo, que nós cantamos aqui hoje, tanto sobre o Espírito, né? E aí eu até disse na semana passada que os capítulos 5 e 6, ou 6 a gente vai começar na semana que vem, se Deus assim permitir, podem ser resumidos assim, né? A doutrina correta produz uma maneira correta de viver. De outra forma, a santificação é resultado da justificação. Se você quiser pensar de uma outra forma ainda, a salvação que Cristo efetua na nossa vida, ela nos coloca em meio a uma batalha para o resto da vida. A salvação é o ponto inicial de uma batalha que a gente vai ter até o dia que o Senhor nos chamar, que a nossa vida terminar aqui, que a gente fechar os nossos olhos aqui, que é a batalha da santificação. A gente lutar para ser mais parecido com Jesus. E aí, na semana passada, a gente terminou nos versículos 13, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala assim, né, no 13, a liberdade de vocês não deve ser usada para dar ocasião à vontade da carne. E aí ele fala um antídoto para que a sua carne não tome o controle. E aí, se você se lembra, eu disse que esse antídoto é você se colocar para servir ao outro e não fazer o seu desejo. É uma coisa doida, né? Porque até estava lendo o John Stott, um dos maiores pregadores, escritores, comentaristas bíblicos do século XX, sobre esse texto, e o Stott dizia uma coisa, né? Que existe por aí um senso comum, e você já deve ter ouvido até dentro de igreja isso, que diz assim, a gente não pode amar o outro se a gente não amar a nós mesmos. Né? Porque ele fala, ame o próximo como a ti mesmo. Ele fala, e a gente deturpa isso para dizer o seguinte, ó, primeiro você tem que se amar, para depois você ser capaz de amar o próximo. E aí o Stott diz assim, essa é a maior bobeira que dizem por aí. Por quê? Amar a si mesmo é uma coisa que está no nosso DNA pecaminoso. Você não precisa aprender a se amar, porque você sempre vai procurar se amar. Até pessoas que têm, aí são... Né, trabalho na terapia, trabalho em outras questões, tem autoimagem prejudicada, tem falta de amor próprio, tem uma série de situações, até essas pessoas que desenvolvem esse tipo de coisa, no fundo, tem uma natureza egoísta e pecaminosa, onde se coloca em primeiro lugar. O evangelho não é ame a si mesmo primeiro e depois ame o próximo, como você aprendeu a se amar. O evangelho é negue-se a si mesmo e coloque-se em favor do outro. Se o outro tiver que ter a primazia, dê o lugar para o outro. Se ele tiver que ter a preferência, dê o lugar para o outro. Se você tiver que sofrer o dano, sofra o dano. Essa mensagem não tem nada a ver com esse evangelho soft de coaching que as pessoas pregam por aí, desse amor próprio que você tem que ter o coração e tal. Isso não é o evangelho. O evangelho é, eu vou me negar até o último instante, até as últimas consequências. Eu vou me negar. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, né, no 13, a liberdade de vocês não é para vocês darem vazão à inclinação pecaminosa. A liberdade de vocês significa, olha como é doido, que a gente pensa assim, eu sou livre, então eu vou fazer o que eu quiser. E aí fazer o que eu quiser significa, eu vou dar vazão aos meus desejos pecaminosos. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, todo mundo é escravo dos seus desejos pecaminosos. Todo mundo nasce escravo dos seus desejos pecaminosos. Você não tem outra escolha a não ser pecar, quando você nasce em pecado. Pecar não é uma escolha, pecar é uma natureza sua.
O apóstolo Paulo diz, nós somos livres em Cristo agora para não pecar. Nós somos livres para controlar os nossos desejos terrenos, os nossos desejos pecaminosos, os desejos que não agradam a Deus. E aí no 14 ele fala, toda a lei pode ser resumida, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí no 15 ele fala, só que vocês não têm feito isso. E aí ele fala, vocês estão se mordendo e se devorando. Uma imagem bonita de uma igreja muito abençoada, o culto é muito legal, as pessoas estão se mordendo e se devorando umas às outras. Né? Você imagina a rádio corredor que corria, fofocaiada, a desunião, o que estava correndo atrás. E a grande pergunta que surge é, como que é possível eu atingir essa ideia de que agora eu controlo os meus apetites, os meus desejos carnais? E a resposta é somente vivendo pelo Espírito. Antes de eu ler o texto bíblico, eu queria comentar uma coisa. Eu sempre conto das coisas que a gente está assistindo. Né? Essa semana, Andressa e eu assistimos uma série no Star Plus, com aquele ator que é muito conhecido por ser de comédia, que é o Steve Carell, que fez, né, vocês conhecem, The Office e tantos outros filmes e tantas outras séries. E ele agora tem feito uns papéis mais densos, sérios, até pesados, assim. E a série se chama O Paciente. Quem tem o Star Plus e tiver estômago, quiser ver, porque a série, eu vou contar porque está lá na sinopse. É um terapeuta, ele é um terapeuta judeu, que é sequestrado por um paciente, que quer aprender a controlar o instinto dele de serial killer. E aí o paciente está tão desesperado que sequestra o terapeuta para ele fazer uma terapia intensiva. E a série é pesada no sentido de... Ela é muito nua e crua a decadência humana, como o ser humano é... E aí eu estava assistindo ontem, a gente estava assistindo o último capítulo ontem, e eu estava falando para a Andressa, é exatamente isso que eu vou pregar amanhã, que ele fala para o terapeuta assim, como que eu posso controlar esse desejo de matar alguém? Porque o paciente é o seguinte, o cara falou contra ele, falou mal, falou alguma coisa, respondeu mal, ele se sentiu desprezado, ele vai lá e mata a pessoa. E aí ele fala, eu não consigo controlar isso. E aí o terapeuta passa a série inteira, eu não vou tentar dar muito spoiler, mas ele passa a série inteira ali tentando, dentro do possível, porque ele está refém do cara, né, tentando trabalhar, e aí chega uma hora que ele fala assim, para você já caminhou bastante, você já melhorou bastante, você já atingiu bastante, mas para você só existe uma forma de você controlar isso. Você precisa ser preso. Você não pode estar em liberdade. Porque se você estiver em liberdade, você vai dar vazão a esses impulsos que estão em você uma hora ou outra. Então agora, a próxima etapa de tratamento, você precisa primeiro estar sem a sua liberdade. Para que você possa, então, agora, a gente possa trabalhar uma outra etapa dessa sua progressão, desses seus desejos. Claro que não estou dizendo que nós somos serial killers, mas todos nós, dentro de nós, temos uma compulsão, um desejo desenfreado, um desejo mal colocado, e que muitas vezes a gente sente que a gente não tem controle disso. E a gente quer viver para o Espírito, a gente canta, a gente levanta a mão e a gente ora. E aí a pergunta é, como é que eu atinjo isso? Como é que eu chego até isso? E aí nós vamos ler Gálatas 5, a partir do versículo 16. Se você quiser abrir, puder abrir, se não você quiser só ouvir, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Que diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Até aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é sobre a vida no Espírito. E é interessante que ele fala sobre andar no Espírito. Eu até disse aqui, né? A vida no Espírito, andando e não correndo. Por quê? Primeiro porque a gente quer, no mundo de hoje, tudo fast, tudo rápido. O miojo que demora 3 minutos para ficar pronto, a gente já está achando que demora demais. Né? A gente quer a coisa rápida, a gente quer a coisa pronta, a gente quer ser atendido rápido, a gente quer resolver rápido, a gente quer levar o carro e já tirar no dia seguinte, a gente quer o celular para amanhã, a gente quer as coisas que a Amazon entregue no mesmo dia, né? A gente quer as coisas todas para ontem. E aí a gente acha que a vida no Espírito também é uma vida fast food. É uma vida rápida. E não é. E não é. A vida com Deus, ela é sempre, sempre devagar. É interessante porque todas as histórias bíblicas, nada aconteceu de uma hora para outra. Aí você fala, a salvação é de uma hora para outra, é verdade. Até a salvação, em alguns casos, pode ser um processo. A pessoa vem de um processo, a salvação em si é um instante, mas há um processo para chegar nesse instante. Nem isso é tão rápido. Agora, a jornada com Deus, a jornada de santificação, meus amigos, ela é para o resto da vida. E ela demora. Todos os homens e mulheres de Deus que foram trabalhados por Deus foram pessoas lapidadas ao longo de muito tempo. A gente até falou, o próprio Paulo conta aqui, que a gente lendo em Atos, a gente acha que ele converteu num dia, no outro ele já estava arrebentando no ministério. E a gente vê que a linha do tempo de Lucas, em Atos, ela é selecionada, ela é cortada, ela é editada. Porque Paulo diz, olha, da minha conversão até eu começar no ministério, se passaram pelo menos 7 anos. Pelo menos 7 anos que Paulo estava ali, aprendendo, realocando as coisas na cabeça, ouvindo do Senhor, sendo quebrado, transformado. Moisés esperou 40 anos, da hora que ele entendeu o que Deus queria até a hora que ele foi cumprir o que Deus queria. Neemias, que a gente lê que Neemias ouviu dizer que Jerusalém estava destruído, o que Neemias fez? Ele ouviu que estava destruída, ele era o copeiro do rei, ele ouvia tudo que estava acontecendo, porque ele era um cargo de muita confiança, ele ficava ali ouvindo tudo que acontecia diante do rei. Ele tinha acesso ao rei. E aí a gente vê que Neemias ouviu falar que Jerusalém estava destruído, e aí ele chega para o rei e pede uma licença para ir para Jerusalém. Entre quando Neemias ouviu e quando ele pediu, se passaram 4 meses. É que a gente lê num versículo para outro, a gente acha que ele ouviu e já saiu correndo para falar com o rei. Não, ele orou e se preparou 4 meses para o que ia acontecer. E aí é interessante que Paulo fala o seguinte: vivam pelo Espírito, que no texto, aqui a NVI colocou como vivam para trazer uma ideia mais completa. Mas o verbo no original, e até a tradução na atualizada, é andem pelo Espírito. Andem pelo Espírito. A vida com Deus é essa jornada na caminhada. Na caminhada que não é correndo. Na caminhada que é dia após dia, momento após momento, sem conseguir. Que, se pudesse, as pessoas queriam comprar, né, onde eu compro esse acesso novo aí, onde que eu compro essa coisa toda. E é interessante que há um paralelismo no versículo 16 com o versículo 18. Ele diz, por isso digo, vivam pelo Espírito. E aí embaixo no 18 ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, o que significa? Viver no Espírito é igual a ser guiado pelo Espírito. É uma equação. Viver é igual a ser guiado pelo Espírito. E da mesma forma, ele diz no 16, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Satisfarão os desejos da carne é paralelo ao estar debaixo da lei. Ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, no 18, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, estar debaixo da lei é igual a satisfazer os desejos da carne. E aí é interessante, que eu não sei se vocês prestaram atenção, a NVI ela traz, vivam pelo Espírito.
Qual que é a diferença de viver no e de viver pelo Espírito? Aqui aula de português, preposição, no, em mais, ou brincadeira. Qual que é a diferença? A diferença é que o pelo, a preposição pelo, traz uma ideia de que o Espírito é a fonte dessa caminhada. Viver pelo Espírito significa eu preciso do Espírito para viver. Eu preciso dessa energia, desse suprimento, dessa fonte de vida. Eu vivo, se eu falo, vivam no Espírito, isso é uma coisa. Concordam? Viver pelo Espírito é outra coisa. Eu não vivo se não for pelo Espírito. Eu não consigo ter vida se não for pelo Espírito. É o poder necessário. E aí eu disse, né, a NVI também troca o verbo andar, que no original é peripatel, por viver, porque traz essa jornada, essa ideia da jornada. O trabalho de Deus em nós requer tempo. Tempo. A santificação, ela não é instantânea. A gente até queria que fosse. Mas andar traz essa ideia que eu vou sair de um lugar onde eu estou e eu vou chegar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Mas esse caminho ele é percorrido pouco a pouco. Esse caminho é percorrido a cada manhã, a cada dia, a cada luta, a cada momento que você tenta e erra, a cada vez que você peca, cada situação, isso vai construindo, Deus vai construindo essa ideia. Agora, interessante que essa caminhada com o Espírito não é uma entrega passiva, não é uma caminhada passiva. Que nem na academia, né? Quando a gente fala assim, eu estou fazendo uma caminhada. Tem gente que faz caminhada, cá entre nós, hein? Tem que falar, estou fazendo uma caminhada. Mas aquela caminhada tão solta e tão lenta e tão... que não adianta nada. A pessoa anda assim, parece que, né, quando você vai caminhar para fazer efeito de exercício, você tem que caminhar, mas caminhar um pouquinho com ritmo, né? Você tem pelo menos um ritmo. Você tem que estar firme, postura boa. Você não pode andar largado, devagar, do jeito que você para e olha, para e conversa. Isso não é fazer exercício. Então, com Deus é a mesma coisa. A caminhada com Deus é uma caminhada, não é uma corrida, não é andar de avião, não é ser teletransportado. Não acontece, não existe. É uma jornada. Eu sempre digo isso, ninguém dorme um pecador e acorda um santo homem de Deus. Gigante na fé. Não existe isso. É uma jornada, uma caminhada. Deus está nos tornando quem Ele quer que nós sejamos. Esses dias eu estava lendo sobre um personagem chamado Chuck Smith. Foi um pastor muito importante nos anos 70 nos Estados Unidos. Ele pregou para milhares e milhares e milhares e milhares, dezenas, talvez centenas de milhares de jovens hippies. E eu estava lendo a biografia dele. Quando o Chuck Smith foi usado por Deus nesse avivamento, ele já tinha quase 50 anos. Ele já não era um jovenzinho. Ele pregava para jovens, mas ele já era um coroa. Nos anos 70, 50 anos, era um coroinha. Não, mas é que hoje melhorou, né, Ana? Hoje os 40 são os novos 30, a gente tem uma repaginação. Mas antigamente 50 era um senhorzinho. E ele conta na biografia dele, eu estava lendo para o livro que eu estou escrevendo, e ele diz assim, todo o processo que Deus fez comigo, e foi um processo pesado, de igrejas difíceis, de lugares difíceis, de crise financeira, de problemas familiares, ele fala, Deus estava me preparando para o que viria. Para quem Ele queria que eu fosse quando esse momento chegasse. Deus está sempre nos preparando para nos tornar aquilo que Ele quer, para nos usar da forma que Ele quer. E aí, da mesma forma que essa caminhada para exercício tem que ser uma caminhada com ritmo, a caminhada no Espírito e pelo Espírito tem que ser uma caminhada que não é uma entrega passiva, você caminha consciente, você caminha falando, eu estou caminhando, é uma luta, é um combate constante, porque ela é cheia de conflito. Essa luta essa caminhada não é uma caminhada pacífica, é um tempo inteiro você, sabe, talvez eu penso que a melhor ilustração seria, sabe quando você anda e você tem uma dor muscular, mas você fala, eu vou terminar isso aqui desse jeito mesmo, mas eu tive uma dor quando eu estava correndo para valer, eu falo que se você fica sedentário, você tem um monte de dor. Aí você costa, tem outras dores. A dor está sempre lá, só muda qual é a dor. Eu desenvolvi uma dor chamada síndrome do piriforme. O piriforme é um músculo, que eu nem sabia que existia, mas existe, que fica no glúteo, e ele passa como uma faixa daqui da base da coluna até aqui embaixo, na coxa. E dentro dele passa o ciático. Então, se ele pinça, ele prende o ciático. O que acontece? Dá dor como se fosse dor de ciático.
Então dá aquela queimação daqui até a ponta do pé. E essa queimação só vinha quando eu deitava. Eu estava em pé, estava beleza, eu estava sentado, estava beleza. Eu deitava para dormir, começava a latejar a perna. E até, eu falava, isso é ciático. Até descobri que não era ciático, que era piriforme. Quantas vezes eu começava a correr e eu sentia fisgando. Eu falava, mas eu vou correr fisgando. A gente corre assim, você vai até meio mancando, mas eu falo, eu vou terminar isso aqui. A vida cristã é isso, a gente sente, tá doendo, tá uma luta. Porque a gente acha, eu não sei, né, na cabeça, as pessoas acham que assim, chega um momento da vida cristã que a pessoa ela vive no céu o tempo inteiro. Eu não sei de onde eles tiram essa ideia. Ah, fulano, nossa, vê anjo o dia inteiro. Tá aqui só glorificando, só louvando, só como se a pessoa fosse um guru budista que fica lá. Cara, não existe isso. A vida cristã, as pessoas mais espiritualmente maduras que eu conheço são as pessoas que têm mais consciência dessa luta o tempo inteiro. São pessoas que sabem o tempo inteiro quanto custa, quanto dói. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo, que termina a sua vida dizendo, de todos os pecadores que Cristo Jesus salvou, eu sou o principal. Caramba, eu acho que esse era um cara que tinha consciência do que custava para ele. E aí, o apóstolo Paulo diz que a vida cristã vitoriosa é parar de lutar comigo mesmo e tentar me justificar, e tentar me auto-salvar, e tentar me auto-transformar, e me entregar para essa caminhada com o Espírito. Que é dolorida, que é difícil, que é complicado, mas pelo menos eu sou passageiro eu sou acompanhante nessa caminhada. É o Espírito que toma a frente. Por isso que ele fala, você não está debaixo da lei. Lá em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo usa uma ideia que ele diz, é o Espírito que escreve a lei no nosso coração. Agora a lei não está aqui te cobrando, agora a lei ela é colocada dentro de você, para que você queira obedecer a Deus, para que você queira amar a Deus, ainda mesmo quando você e eu pecamos e erramos. Mas existe um desejo no nosso coração de agradar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus. E aí essa é uma guerra interior. O apóstolo Paulo continua dizendo que há duas forças operando dentro dos cristãos. E são duas forças opostas. Eu sempre digo, né? O Caetano Veloso cantaria assim, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso uma força estranha no ar, por isso é que eu canto. Tem uma força dentro do cristão que tem duas, na verdade. Tem a força que nos leva para Deus, que é o Espírito Santo falando, obedeça a Deus, ame a Deus, ouça a Deus. Mas tem uma força que é o diabinho lá dentro de você, que é você mesmo, falando, faz errado. Ah, quer saber? Tá, não precisa. Deus também pede umas coisas muito difíceis, você não vai dar conta. E aí fica ali o tempo inteiro aquela força te puxando para baixo. Nessa luta dentro da gente. E é interessante que a construção que Paulo faz no grego traz uma ideia seguinte, que uma força anula a outra. É impossível você andar no Espírito ou pelo Espírito e você satisfazer as vontades da carne. Ou seja, se você satisfaz as vontades da carne, você não está vivendo pelo Espírito. E se você está vivendo pelo Espírito, o Espírito não deixa ter lugar para você satisfazer as vontades da carne. Uma mutuamente exclui a outra. E aí Paulo incentiva os Gálatas a andar pelo Espírito. Agora, veja, até aqui na carta, Paulo está falando graça e lei. A graça é isso, a lei é isso. A graça é Sara, a lei é Agar. A graça é a maturidade em Cristo, a lei é a imaturidade. E ele vai, graça, lei. Graça, agora ele troca. Agora a graça se torna o Espírito e a lei se torna a carne. Agora a grande guerra aqui é o Espírito versus a carne. Veja, carne, no grego é sarx, e não é o nosso corpo físico. Por isso que tem muita gente, e tradições cristãs inclusive, que achavam e acham que se você morrer e ficar livre do corpo, você então vai viver uma vida no espírito. Não é essa a ideia de Paulo. O corpo não é mau.
Não é a nossa carne física, nosso DNA físico, as nossas células que tem problema. Por isso que tem a tradição, se você já deve ter visto, inclusive dentro da Igreja Católica muito forte, de autoflagelação. Porque a pessoa ela diz, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso esmagar a minha carne. Então faz voto de pobreza, faz voto de silêncio, faz voto de solidão, se flagela para a pessoa tentar ao máximo esmagar a própria carne, porque ela entende que esse corpo traz coisas ruins. Muito da tradição evangélica no Brasil tem essa ideia também, de que o espírito, o que está dentro é bom e o corpo é mal. Porque muita gente acha que no céu, esse céu que a gente espera, a gente não vai ter corpo, a gente vai ser só espírito, o corpo vai ficar aqui. Né? Então, não é verdade. A Bíblia não trata assim. A Bíblia diz que no último dia o nosso corpo será ressuscitado e nós viveremos para sempre num corpo glorificado. Então, o corpo em si não é ruim. O que é ruim é a inclinação que está dentro de nós. É o mal que habita dentro da gente. O que é a carne para Paulo? A carne é a inclinação para o pecado. É a inclinação para o pecado. E cá entre nós, hein? A gente já nasce sabendo. Ontem a gente levou o Nicolas num lugarzinho que tinha outros bebês lá. Para interagir, a gente vai ver. Ah, mas a criança, gente, vem programada, né? Você pode ter certeza, não tá nem ligando pro brinquedo. Aí vem o outro bebezinho e pega o brinquedinho que estava lá, jogado, esquecido. Ninguém queria. O que a criança automaticamente faz? Não, ela vai lá e tira da outra criança. Pra outra chorar. Ela tira. E ele fez isso. Um menininho bonitinho, fofinho, bochechudinho, foi lá, pegou uma bolinha, que nem tava ligando. Mas o menino pegou a bolinha, ele foi engatinhando do jeito dele. Chegou lá, na cara dura, na frente da criança, arrancou a bola da criança assim, pegou, virou e foi pro outro lado. 8 meses. Já tem o pecado dentro dele. Já sabe que é errado, já sabe que não pode. Criança, quanto mais você fala que não pode, mais ela quer. Por quê? Porque o mal a gente nasce com ele. O Tim Keller, quando ele está comentando isso aqui, ele diz que, na verdade, a carne é um super desejo. É um desejo desenfreado. É um desejo aumentado, é uma lupa colocada em cima de desejos pecaminosos. São as coisas que estão saindo do lugar. Aquela famosa frase que você já ouviu. Idolatria, que é essa ideia que está aqui, não é você querer coisas erradas, é você dar o valor errado para coisas boas. Então, por exemplo, trabalho. Trabalho não é ruim, trabalho é bom, trabalho é de Deus, trabalho é abençoado. Mas quando a gente coloca um super desejo, um desejo desenfreado no trabalho, o trabalho se torna algo ruim. Você querer alegria, felicidade, não é algo ruim, é um desejo natural do homem. O homem nasce com essa necessidade. Mas quando você coloca uma lupa em cima da felicidade, eu quero ser feliz, 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 persegue só felicidade, o que acontece? Se torna algo desenfreado, se torna uma idolatria. A carne, em resumo, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Para nos dar segurança, para nos dar alegria, para nos dar sentido. E no fundo isso é idolatria. Agora, veja o que acontece. O pecado, por baixo de todos os pecados, é a falta de confiança na graça e na bondade de Deus. É você achar que a graça de Deus não te basta, você precisa de alguma coisa a mais para complementar, você precisa garantir. Os judeus faziam isso, o que eles faziam? Eles, até nessa série também que a gente estava assistindo, é interessante, porque eu disse, ele é judeu. E o filho dele se torna ortodoxo, judeu ortodoxo. E aí causam quiprocó na família, porque eles são de uma sinagoga mais aberta, mais, vamos dizer, uma sinagoga mais pentecostal, se fosse, vamos voltar no nossa... Então a mulher dele, por exemplo, do terapeuta, ela lidera o louvor na sinagoga. Os ortodoxos acham isso um absurdo, como que mulher fala na sinagoga? A mulher, ela fica em silêncio na sinagoga. Então, o filho começa a brigar com a mãe e cria um problema na família. E aí eu estava pensando, né? As regras, as leis que a gente tenta criar para a gente se salvar, elas nos afastam das pessoas, elas nos isolam, elas nos colocam numa situação, porque você sempre se acha moralmente maior do que o outro, melhor do que o outro. Você se acha superior ao outro. Isso não é amor. Isso não é se colocar no lugar do outro. Só que aí nós temos um outro jeito, né?
que, que é tão errado quanto. A gente talvez não busque a lei. A gente busca um jeito secularizado. Que é o quê? O que é? Eu faço o que todo mundo faz. Eu quero o que todo mundo quer, só que eu boto uma etiqueta cristã nesses desejos. Eu dou um jeito de... Por exemplo, as pessoas que querem no trabalho, na sua escola, universidade, na sua família, o que todo mundo que não conhece a Deus quer? Ser feliz e se autorrealizar. A gente também quer ser feliz e se autorrealizar, só que a gente fala, eu vou tentar atingir isso por Deus. E aí eu não quero o que Deus quer, eu quero o que eu quero, mas eu quero que Deus me dê o que eu quero. Percebe como a gente vai deturpando a coisa? Isso chama secularismo. Que é o quê? É um evangelho secularista. Tem uma etiqueta cristã, parece coisa cristã, mas no fundo não é cristão. Não é a graça. Porque eu estou buscando um jeito de me salvar. Eu estou buscando um jeito de dar sentido. Eu estou buscando um jeito de fazer a coisa acontecer para mim, só que eu uso o nome de Deus e a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 24, diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Essa é uma crucificação diferente do que Paulo disse lá no 3. Eu estou crucificado com Cristo. São duas crucificações diferentes. Quando eu estou crucificado com Cristo, dessa eu não saio. Dessa eu fico lá. Agora, quando eu quero crucificar os desejos da minha carne, o que significa? Eu vou tomar uma atitude dramática para colocar esses desejos na cruz e me livrar deles e deixar eles lá na cruz. Esse é um processo difícil. Todos os dias a gente precisa crucificar os nossos desejos na cruz. A rejeição cristã à velha natureza, ela deve ser implacável. Implacável. A rejeição à cristã à velha natureza, ela tem que ser dolorosa. Tem que doer. Esse é um processo que dói. Porque você está negando algo que te traz felicidade carnal. É um processo que dói. Por isso que ninguém prega sobre isso. A gente gosta de caixinha de promessa, a gente não gosta de sofrimento. Né? Eu sempre falo isso, né? Não sei porquê no meu Facebook às vezes aparece propaganda sobre emagrecimento. Coitado, o algoritmo está completamente errado e perdido. Mas aparece. Talvez para você apareça coisa sobre questão de ganhe não sei quanto por dia sem sair de casa. Ô, gente, cá entre nós. É que assim, você pode até não sair de casa, mas não existe ganhar dinheiro sem trabalho. Não tem como emagrecer sem esforço. Não tem. Mas faz cirurgia. Até para fazer a cirurgia é um grande esforço. Um grande trabalho por trás. Senão não dá nada certo. Piora a tua situação. Nada na nossa vida que promete ser fácil pode ser bom. Tudo que vale a pena dá trabalho. Custa. Custa tempo, custa esforço, custa dinheiro, custa dedicação. A vida cristã não é diferente. Para a gente atingir a maturidade é muita renúncia, é um processo dolorido. Talvez aí você esteja se lembrando, eu posso me lembrar de várias vezes que eu chorei aos pés do Senhor em oração, dizendo, poxa Deus, eu queria fazer de outro jeito. A minha vontade era fazer outro, mas o Senhor não me deixa largar o negócio. Eu queria. Eu tinha um amigo que falava assim, às vezes eu queria ser menos crente. Para poder fazer as minhas loucuras sem pensar. Ele falou, mas dentro de mim fica lá, olha, não faz, não faz. Cuidado, temor de Deus. Esse processo da crucificação, ele dói. Mas essa rejeição à velha natureza, ela deve ser definitiva. Então ela deve ser implacável. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre esmurrar a carne. Sobre o atleta que está sempre lutando, sempre procurando, sempre... Ela tem que ser dolorosa e ela tem que ser definitiva. E aí, o apóstolo Paulo caminha já para o final desse texto, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E é interessante porque obras, do grego ergon, tarefa, compromisso, traz uma ideia de esforço. Toda vez que você fala obra, é um negócio que dá trabalho, cá entre nós, hein?
Tá, tem que fazer uma obra em casa. Rapaz, é desesperador. Né? Obra dá trabalho, obra dá errado, obra você tem que fazer de novo, obra sua. E a palavra fruto é o contrário. Fruto é uma coisa natural para uma árvore saudável. Eu sempre lembro do pastor Márcio Valadão, quando ele falava sobre isso, ele dizia assim, você já viu uma árvore chorando e gemendo para dar fruto? A gente nunca viu. Você passa por uma... Ela está gritando porque ela está dando fruto. Não está. É uma coisa natural para uma árvore saudável. Se não dá fruto, é porque essa árvore tem problemas que tem que ser analisados. Mas uma árvore saudável, ela naturalmente ela produz frutos. E aí o que acontece? A manifestação do fruto do Espírito, ela vai inibindo, ela vai coibindo a manifestação das obras da carne. O que são as obras da carne? São desejos, super desejos, pecaminosos da nossa natureza caída. Aí ele fala 4 esferas aqui, né? Ele fala sobre sexo, religião, sobre a vida em sociedade e sobre bebida, sobre esses vícios, né? Então, ele fala, vamos falar os primeiros aqui, né? Sobre sexo. Ele fala imoralidade sexual, que é adultério. É você ter relação com uma pessoa que você não é casado. Impureza, que são práticas sexuais não naturais, inclusive para pessoas casadas. São práticas sexuais não naturais. Então é impureza. E libertinagem, que é uma sexualidade descontrolada. É uma sexualidade... Gente, se você tem um mínimo de contato com algumas coisas que rolam por aí, em programas, em reality shows, e até agora tem um portal que eu acesso para ver algumas notícias, aí tem lá toda semana uma matéria assim, barra pesada sobre sexualidade, e trata como normal essa sexualidade desenfreada das pessoas. Não teve uma moça aí, que eu não sei direito quem que é, que fez uma festa famosa aí, que foi até transmitida pelo Multishow, que era uma festa para todo mundo pegar todo mundo o tempo inteiro, a qualquer momento, e ser transmitido para o Brasil e para o mundo inteiro. E a gente está tornando normal uma sexualidade completamente desenfreada. Tem tanto rótulo sexual por aí hoje que você já não sabe o que é o quê. Você precisa de um glossário para entender o que a pessoa está falando, o que ela gosta. Esses dias do BBB aí, uma menina, nem sei quem que é essa menina aí, falando aí, porque ela é não sei o que lá sexual. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Eu tive que botar no Google para descobrir o que era que estava falando. Porque cada hora é um rótulo diferente de uma sexualidade. E de forma bizarra, mas bíblica, as pessoas estão cada vez mais infelizes e mais perdidas. Porque procuram nessa sexualidade desenfreada. O John Stott diz assim, todos os pecados sexuais, sejam públicos ou privados, dentro ou fora do casamento, sejam naturais ou não naturais, devem ser classificados dentro de obras da carne. Aí o apóstolo Paulo continua. Ele fala de 2 coisas religiosas, idolatria e feitiçaria. Depois ele fala sobre a vida em sociedade, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E aí o Stott diz assim, 4 são atitudes nocivas e 4 são resultados dessas atitudes. Então, quais são as atitudes? Ódio, discórdia, ciúme e ira. Quais são os resultados? Egoísmo, dissensão, facção e inveja. A vida na sociedade minada, destruída. E aí, por último, ele fala desse vício que destrói. O apóstolo Paulo fala sobre embriaguez e orgias. E orgias aqui não são orgias sexuais, são orgias de bebedeira. É festa que a galera bebia antigamente no mundo antigo até perder o rumo. Ele está falando de, se fosse hoje, o apóstolo Paulo colocaria drogas, alucinógenas, todo esse tipo de coisa que a gente tem para tirar isso aí. E aí, ele vem e fala, depois de tudo isso, ele fala, essa é a manifestação da natureza caída. Cá entre nós, hein? Que quadro horroroso. E aí ele diz, mas o fruto do Espírito, perceba que fruto está no singular, é um fruto só, que se manifesta de várias formas. Ele não é produzido por nós, ele é um conjunto de coisas que o Espírito produz na vida do cristão que vive pelo Espírito. É a ideia
do cristão que está conectado à videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. A vida que passa na árvore, ela atinge o ramo, mas ela não é do ramo, ela é da videira. A gente dá fruto enquanto a gente permanece conectado em Jesus. E aí, como é que é o crescimento desse fruto? Primeiro, o crescimento desse fruto também é gradual. Nenhum fruto. Cá entre nós, né? Quando você vai no supermercado, que você olha... Hoje tem muito supermercado que tem uma seção de orgânicos, que é muito caro, né? Mas isso é outra história. Você bota uma cebola orgânica e uma cebola não orgânica, parece que a cebola não orgânica veio de tu e a cebola orgânica, né? Ela é pequenininha e a outra é desse tamanho assim. É ou não é, gente? Tudo orgânico é menorzinho, estraga mais rápido, é mais delicado. A gente tem um monte de vegetal e legume que não estraga, dura. A batata dura, ó, fica lá um tempão. Tem coisa errada. O que acontece? O crescimento do fruto saudável, ele é gradual. Ele é proporcional. Ele é simétrico. O fruto ele tem que crescer simetricamente. Jonathan Edwards, grande pastor e teólogo, diz assim: existe uma concatenação das graças do cristianismo. O que significa isso? A graça de Deus trabalha na nossa vida que tudo na nossa vida cresce proporcionalmente da mesma forma. Deus não faz crescer uma parte e outra parte fica mirrada. Quando a graça de Deus trabalha, ela se concatena, ela se organiza de uma forma que o crescimento ele é simétrico. E o crescimento do fruto é inevitável. Numa árvore, você não consegue impedir. Ele dá fruto. Tem muito crente que às vezes fica se cobrando. Eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. Não, viva a vida pelo Espírito em Cristo. O fruto é uma consequência inevitável. Ele vai acontecer. E aí Paulo fala de 9 manifestações do fruto, que a gente pode dividir em 3 categorias. Primeira categoria, é 3, 3, 3, tá? Em relação a Deus, em relação ao outro, em relação a mim mesmo. Então, Deus, o outro e a mim mesmo. Quais são as 3 de Deus? Amor, alegria e paz. Quais são as 3 manifestações para o outro? Paciência, amabilidade e bondade. E quais são as 3 manifestações para mim mesmo? Fidelidade, antigamente se traduzia como fé, mansidão e domínio próprio. Eu achei lindo aqui um comentário que diz assim: há uma ideia entre os comentaristas de que o fruto do Espírito é um retrato da pessoa de Cristo Jesus. Você quer saber como é que é tudo isso em operação em alguém? Olha para Cristo. Cristo tinha domínio próprio, Cristo era amável, Cristo era bondoso. Cristo ele permaneceu, ele tinha fidelidade. Ele tinha alegria, ele tinha paz. Cristo foi e é o ser humano perfeito. E aí é interessante que de todas essas 9, qual que é o maior deles? O amor, é o primeiro. E aí é bonito porque o John Stott diz assim: a santificação começa e termina com amor. Não há santidade sem amor. Por isso que eu digo, quando a pessoa se acha muito santa e começa a excluir os outros, julgar os outros, rotular os outros, não é santidade. A santidade verdadeira, ela se multiplica em amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? O amor é o resumo de toda a lei. Você quer cumprir a lei? Ame. Ame. E aí eu quero ler para vocês aqui quase que um poema que o John Stott fez sobre os frutos. E eu quero encerrar com eles. É muito bonito isso. Ele diz assim: alegria, ele já falou, né? O amor é o fruto. Na verdade, ele diz: o fruto do Espírito é o amor, que se manifesta em outras 8 formas. E aí ele fala: alegria é o amor em exultação. A paz é o amor no descanso. Exultação e descanso em quê? Em saber que eu pertenço a Deus, que a minha vida é de Deus, que eu pertenço a Cristo, que eu sou salvo por Cristo. Eu tenho alegria e eu tenho paz ao mesmo momento. Como é que vai ser? A minha vida é de Deus. Tinha um cantor gospel, ele já faleceu, o baiano, ele participava daquele grupo do Olodum,
que era o irmão Lázaro, né? Tinha uma música do irmão Lázaro que ele cantava assim, talvez você já tenha ouvido. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Como é que é? Minha esperança está no mestre, meu coração é do meu mestre. Essa é a ideia, a minha vida é de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou dele, tudo que eu tenho é dele. E aí você se alegra e você descansa. Aí agora para o outro, o John Stott diz, paciência é o amor que permanece em cada luta e em cada provação. Paciência é você falar, tá difícil, tá complicado, mas eu não vou embora. Eu vou permanecer. Seja o marido para a esposa, seja a esposa para o marido, seja o amigo para a amiga, né? O pai para o filho para a mãe, para o pai. Ó, muito complicado, muito difícil, olha, situação horripilante. Mas eu não vou embora. Eu vou permanecer, eu vou ficar do seu lado. Eu vou ficar com você. Paciência é o amor que permanece. Amabilidade é o amor que cede a tudo que não seja pecado. É o amor que abre mão o tempo inteiro. Pode sentar, pode ir, toma, é teu, vai. Bondade é o amor em ação que flui de Cristo dentro de nós, para os outros. E agora falando sobre nós mesmos, o Stott termina dizendo assim, fidelidade, ou fé, é ter os olhos de amor abertos, podendo ver o grande Cristo amável. Mansidão é saber que o amor não luta, mas ele se curva no Calvário. Domínio próprio é o amor sobre o controle de Cristo. Tudo está debaixo do controle dele. Quando a gente pensa na fidelidade, na fé, é você enxergar o que Cristo enxerga. E aí você permanece porque você vê o que Deus vê. Você vê o que o processo vai te levar porque você sabe o que Deus vê. A mansidão é abrir mão da sua vontade. Por isso que eu digo, né, tem muito crente que fala assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sempre falo, né, você é crente e bobo. Você tem que ser crente, bobo, tonto, tudo. Porque na hora do vamos ver, a gente tem que abrir mão. A gente tem que chorar diante do Calvário. A gente tem que chorar na cruz de Cristo. A minha querida amiga Helena Tanuri sempre diz, crente que morreu com Cristo não tem vontade, não grita, não fala, não escolhe a roupa que vai ser enterrado, não tem desejo. Crente que morreu, morreu. Morreu com Cristo. E o domínio próprio, que é bem difícil, é estar debaixo de Cristo Jesus, do senhorio de Cristo Jesus, o tempo inteiro. Que Deus nos dê misericórdia para a gente viver tudo isso aqui. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o versículo 26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que a gente não ande provocando inveja, que a gente ande em amor, experimentando o fruto do Espírito. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos destrói e ela nos reconstrói. Ela nos molda de acordo com aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós olhamos para a pessoa de Jesus e nós encontramos esse fruto nas suas 9 manifestações, perfeitamente sendo mostrados e refletidos na pessoa de Cristo. Senhor, que nós sejamos a cada dia mais parecidos contigo. Que nós consigamos controlar pelo Espírito, pela manifestação do Teu Espírito em nós, as obras da carne. E que a gente frutifique o fruto do Espírito, começando pelo amor e vendo todas essas outras manifestações. Alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que nós possamos ser crentes maduros, que vivem de acordo com Cristo Jesus, espelhando Cristo Jesus, andando pelo Espírito, vivendo pelo Espírito, sabendo que o Senhor faz a Tua obra cada dia nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos encerrar nossa celebração aqui, lembrando que a gente